E aí, amantes da verdade proibida, preparados para uma viagem no túnel do tempo? Porque hoje vamos destrinchar as histórias mais bizarras e inesperadas sobre aquelas celebridades que marcaram nossa infância e adolescência. Sabe aquele galã dos filmes de ação dos anos 80? Ou aquela diva pop dos anos 90 com elástico de cabelo? Pois é, em 2021 descobrimos cada coisa sobre essas pessoas. Então pega sua pipoca e acomoda aí, porque o chá de hoje pode ser velho, mas está fervendo. E olha, você vai votar no final para dizer qual história te chocou mais. Combinado? Bora lá! Isso mesmo, em 2021, um detalhe bizarro veio à tona. Descobriram que a pista de pouso que o Bruce Willis queria construir estava registrada numa empresa de fachada ligada a uma outra empresa, que por sua vez era ligada a um ex-agente, assim envolvido em operações secretas na América Latina. Sim, você ouviu direito. A história que começou com um ator procurando paz virou um roteiro de filme de espionagem. Qual era a real intenção por trás daquela pista de pouso? Seria para voos particulares ou algo muito mais obscuro? A cidade de Hailey nunca teve essa resposta. A única certeza é que a passagem de Bruce Willis por lá deixou mais perguntas do que respostas, e uma cicatriz que muitos moradores não esquecem até hoje. A história de amor e ódio entre o astro de Hollywood e a pequena cidade de Idaho é um conto sobre poder, dinheiro e as consequências inesperadas quando a fama invade a vida real. Agora vamos mudar de cenário e falar de outra celebridade que decidiu investir pesado, mas de um jeito completamente diferente. Esqueça cidades e pistas de pouso. Estamos falando de Kim Basinger. Lembra dela? Vencedora do Oscar, um ícone dos anos 89. Em 1989, no auge da sua fama, ela fez algo que deixou todo mundo de queixo caído. Comprou uma cidade na Geórgia chamada Brosselton. Mas a motivação dela era bem diferente da do Bruce. Kim não queria criar um império pessoal. Ela tinha uma visão. Ela queria transformar Brosselton num polo turístico e cinematográfico, uma espécie do Hollywood do Sul. A ideia era construir estúdios de cinema, um festival de filmes, atrair produções e gerar empregos. O investimento inicial foi de $20 milhões. Uma fortuna na época. Ela comprou quase 1.700 acres de terra, incluindo o centro histórico da cidade. A população local ficou animadíssima. Imagina só, uma estrela de cinema prometendo transformar sua cidade pacata num centro cultural vibrante. Nos primeiros anos, parecia que o sonho ia se realizar. Havia planos grandiosos, projetos arquitetônicos e muita publicidade. Mas aí, a realidade bateu na porta. E a realidade veio na forma de uma série de problemas financeiros e um processo judicial milionário. Kim Basinger foi processada por quebra de contrato num filme chamado Encaixotando Helena, e a indenização foi de mais de $8 milhões. Samado é isso. Os projetos em Brosselton estavam enfrentando dificuldades para sair do papel. O sonho começou a virar um pesadelo financeiro. A atriz foi forçada a declarar falência pessoal. E o que aconteceu com a cidade que ela comprou? Em 1993, apenas 4 anos depois da compra visionária, ela teve que vender tudo. A cidade foi comprada por um grupo de investidores por apenas $1 milhão. Um prejuízo gigantesco. Hoje Brosselton é uma cidade próspera, mas não pela visão de Kim. O legado que ficou foi o de uma boa intenção que esbarrou em má gestão e problemas legais. Uma história triste de um sonho grandioso que virou pó. E deixou a pergunta no ar. O que teria acontecido se ela tivesse conseguido? Vamos começar com peso. Bruce Willis. Sim, o John McClane. O cara que salvou o mundo descalço em Duro de Matar. Mas e se eu te contar que nos anos 90, Bruce literalmente tentou comprar uma cidade inteira em Idaho? Não estou a inventar. Isso aconteceu de verdade. A história começa assim. Bruce Willis e a Demi Moore estavam cansados dos paparazzi de Hollywood. Queriam paz e sossego. Aí, eles descobriram Hailey, em Idaho, uma cidadezinha mineradora com menos de 10 mil habitantes. E o que o Bruce fez? Ele não só se mudou para lá, ele transformou a cidade no seu próprio império pessoal. Ele comprou uma boate, um cinema histórico, uma lanchonete, e empregou 250 moradores locais. O cara virou o rei da cidade. As pessoas até apelidaram o lugar de Planeta Hollywood. Mas em 1998, do nada, Bruce fechou tudo. Acabou, deixou prédios vazios, funcionários sem emprego. Foi um caos, e ninguém sabe exatamente o porquê até hoje. Mas Bruce Willis não está sozinho nessa lista de revelações bombásticas. Lembra do Brendan Fraser, aquele ator super carismático de A Múmia e George, o rei da floresta? Ele era o queridinho dos anos 90, sempre com aquele sorriso no rosto e fazendo a gente rir. Pois é, em 2021, descobrimos uma história super pesada que ninguém imaginava.
Durante anos, ele ficou afastado de Hollywood. E muita gente achou que ele simplesmente tinha desistido da carreira. A verdade, que ele mesmo revelou, é que ele passou por uma depressão profunda depois de sofrer um assédio de uma figura importante da indústria. Além disso, ele passou por várias cirurgias por causa das cenas de ação que fazia sem dublê, um divórcio complicado e a perda da mãe. Isso tudo o quebrou por dentro. Saber disso muda completamente a forma como a gente vê o sumiço dele. Ele não era um ator que ficou preguiçoso. Ele era um homem lutando contra seus próprios demônios, longe dos holofotes. E a volta triunfal dele ganhando o Oscar é a prova de uma força que a gente nem sonhava que ele tinha. Mas se você acha que isso é chocante, espera só para ouvir o que aconteceu com a Janet Jackson. A Janet Jackson, a irmã mais nova do Michael, era um ícone absoluto, rainha do pop nos anos 89, com clipes incríveis e uma atitude que inspirou uma geração. Todo mundo lembra do show do Super Bowl de 2004, com o Justin Timberlake, e daquele incidente com o figurino dela, né? Por anos, a culpa caiu toda sobre ela. A carreira dela foi praticamente sabotada, enquanto a do Justin continuou decolando. Só que em 2021, com o lançamento de um documentário, a verdade veio à tona com mais força. Ficou claro como a mídia e a indústria foram cruéis e sexistas com ela, transformando-a em bode expiatório. O próprio Justin Timberlake veio a público pedir desculpas, admitindo que se beneficiou de um sistema que derruba mulheres, especialmente mulheres negras. Isso não foi só um acidente de figurino, foi um reflexo de um problema muito maior que destruiu a imagem de uma artista lendária por anos. Galera, passa rápida. Se você está curtindo essas histórias absurdas, deixa aquele like maroto aí embaixo e me conta nos comentários. Qual dessas histórias te chocou mais até agora? Sabe a que Jennifer Aniston, antes de ser a nossa eterna Rachel Green de Friends, entregava encomendas de bicicleta em Nova York? Pois é, ela pedalava como ninguém pelas ruas movimentadas da cidade. E falando em trabalhos inusitados, o bonitão Brad Pitt, antes de roubar corações nas telas, usava uma fantasia de frango gigante para atrair clientes para a rede de fast food. É o Paulo louco. Imagina só o Brad Pitt dançando como uma galinha na calçada? Já o mestre dos filmes de ação Harrison Ford era um carpinteiro autodidata. Foi durante um trabalho na casa do diretor George Lucas que ele conseguiu o papel de Han Solo em Star Wars. Uma porta se fechou e outra, a da Millennium Falcon, se abriu. E as tretas de bastidores? Essas são as melhores. Em Blade Runner, a relação entre Harrison Ford e Sean Young era tão tensa que a equipe apelidou a cena de amor deles de cena do ódio. Dizem que eles mal se falavam quando as câmeras desligavam. Já em As Panteras, a briga entre Lucy Liu e Bill Murray virou lenda. Parece que Murray criticou a atuação de Liu, que não deixou barato e partiu para cima dele. A coisa ficou tão feia que Murray não voltou para a sequência do filme. E quem não se lembra de O Diabo Veste Prada? A imersão de Meryl Streep como a terrível Miranda Priestley foi tão intensa que ela mal interagiu com Anne Hathaway fora das cenas, para manter aquela energia de chefe intimidadora. Anne confessou que se sentiu bem isolada no set. Mas nem só de brigas vive Hollywood. Existem também os romances secretos que só vieram à tona anos depois. Carrie Fisher, nossa princesa Leia, revelou em sua autobiografia que teve um caso intenso com Harrison Ford durante as filmagens do primeiro Star Wars. Ela tinha 19 anos, e ele, 33 e casado. A química que a gente via na tela era real. Outro casal que manteve tudo em segredo foi Sam Neill e Laura Dern, de Jurassic Park. Eles se apaixonaram durante as filmagens, ficaram noivos, mas o romance não durou muito tempo depois que o filme estreou. Uma pena, eles formavam um belo casal pré-histórico, e as transformações físicas são chocantes. Para o filme O Operário, Christian Bale perdeu quase 30 quilos, comendo apenas uma maçã e uma lata de atum por dia. A imagem dele no filme é assustadora e mostra sua dedicação extrema. Logo depois, ele teve que ganhar toda essa massa de volta, e mais um pouco, para viver o Batman. Uma loucura. Outra transformação incrível foi a de Charlize Theron, para o filme Monster, Desejo Assassino. Ela engordou cerca de 14 quilos, usou próteses dentárias e maquiagem pesada, para ficar irreconhecível, como a serial killer Aileen Wuornos. O esforço valeu a pena e lhe rendeu um Oscar. Algumas estrelas também enfrentaram momentos muito difíceis com vícios. Robert Downey Jr.,
o nosso Homem de Ferro, teve uma longa e pública batalha contra o abuso de substâncias nos anos 90, que quase acabou com sua carreira. Ele chegou a ser preso várias vezes. Felizmente, ele conseguiu dar a volta por cima de forma espetacular, se tornando um dos atores mais bem pagos e queridos do mundo. Uma verdadeira história de redenção. Drew Barrymore também enfrentou seus demônios bem cedo. Estrela desde criança, ela lutou contra o vício em álcool e drogas, ainda na adolescência. Sua jornada de recuperação foi difícil, mas ela se reergueu, e hoje é uma atriz, produtora e apresentadora de sucesso. E quando a carreira principal não é mais o foco, alguns seguem caminhos bem diferentes. Dylan Sprouse, da série Zack e Cody, deu uma pausa na atuação para abrir sua própria hidromelaria no Brooklyn. Ele mesmo produz e serve o hidromel. Já o ator Frank Muniz, o Malcolm da série Malcolm in the Middle, trocou os roteiros pela velocidade e se tornou piloto profissional de carros de corrida. Ele competiu em diversos campeonatos e levou a adrenalina da ficção para a vida real. Uma mudança e tanto, não acha? Mas vamos dar uma pausa no drama para uma história mais leve. Você sabia que o ator Christopher Walken, antes da fama, trabalhou como domador de leões num circo? Sim, é verdade. Aos 16 anos, ele passava os verões viajando com o circo. E seu trabalho era se apresentar no picadeiro com uma leoa chamada Shiba. Ele conta que a leoa era bem mansa, mas parecida com um cachorro grande. Imagina só o Christopher Walken, com aquele jeito único dele, dando ordens para um leão. É uma imagem no mínimo hilária e completamente inesperada. Agora, para fechar com a história mais impactante de todas, vamos falar de Marlon Brando e a cerimônia do Oscar de 1973. Ele ganhou o prêmio de melhor ator por seu papel icônico como Don Corleone em O Poderoso Chefão. Mas, em vez de subir ao palco para receber a estatueta, ele enviou uma ativista indígena chamada Sachin Lithofiheter em seu lugar. Ela recusou o prêmio em nome dele, como um protesto contra a forma como os nativos americanos eram retratados em Hollywood, e também, para chamar a atenção para o que estava acontecendo em Wounded Knee. Foi um momento chocante, que dividiu opiniões e marcou a história do Oscar para sempre. Brando usou sua maior noite de glória para dar voz a uma causa em que acreditava. Um ato de coragem que ecoa até hoje. E aí, pessoal, que viagem no tempo foi essa, hein? A gente cresce achando que conhece essas celebridades todas. Mas a verdade é que sempre tem uma história louca escondida nos bastidores. A jornada de recuperação de Robert Downey Jr., os trabalhos bizarros de Brad Pitt e Jennifer Aniston, antes da fama, e o protesto histórico de Marlon Brando, descobrimos que nossos ídolos nostálgicos são ainda mais interessantes do que imaginávamos. Agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias te surpreendeu mais? Vota aí nos comentários. E se você conhece alguma outra história bizarra sobre celebridades dos anos 89, compartilha com a gente. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.